de autenticação de usuário. Meu Deus do céu, eu tentei tantas vezes aquilo lá que deu errado, deu errado, deu errado. Eu desisti da org, comecei do zero. Eu fui do primeiro desafio, eu tava no último e não passava. Eu fiz tudo certo, olhei de novo, falei, não tá errado. Batia lá, não ia, falei, não, tem algum erro aí que eu não tô achando. Fiz uma org do zero e terminei. Ah, mas tem umas que é melhor você refazer a org do que tentar Refazer a o org erro. do zero, nossa, É Deus do céu. verdade. E Tem o umas erro, e o erro não me ajudava em nada, era um erro genérico, tipo assim, ops, tem algo errado. Falei, tá, obrigado. Teve umas que eu fiquei quase 2 meses para fazer. Mas é bom que vai criando experiência. Com certeza. Eu tenho que fazer umas lá, tenho várias para fazer. Da última vez que eu vi tinha 4 de flow, agora esses dias eu fui ver tem 17 de flow para fazer. Tem muito de flow. Mas foi Muito. tudo agora, porque no início do ano tinha umas 4 só. É por causa da troca, né? O Process Builder É. e o Workflow morreram, né? Então tá forçando, de certa forma, o uso do Flow, né? Aí Boa esses dias... noite, gente. Boa noite, noite. Stephanie. Apareceu a Margarida, né? Tá vendo? Eu já ia falar isso já. Desculpa aí, Gabriel, não ter acompanhado, mas tá difícil aqui do outro lado, mas a gente vai, né? Empurrando com a barriga, chutando, matando no peito. É assim mesmo. O que vocês estão falando aí de Flow? A gente tá falando de Superbad. Ai, nossa, nem me fala, eu tô com um ranço, tô tentando completar aquela fodona de administrador. Esqueci o nome agora. Não é Superbad, é Superset, né? Ah, o Superset. Ah, que inferno esses de segurança, que coisa. Demora muito, Deus do Nossa, céu. muito. É um looping. Você entra em um para ver qual é o requisito, aí você vai entrando, de repente, parece aquelas bonecas russas, sabe? Você Você vai fala. tirando uma de dentro da outra. Exatamente. Eu pensei isso, falei, nossa, só falta uma para eu liberar a A super, próxima. né? Aí eu entrava nela, tinha mais duas. Aí dentro das duas, quando eu entrava em cada uma, tinha mais três. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Né? Um dia eu vou chegar aí no patamar do Maurício, né? Que nosso top 1 do Brasil, mas ainda não. É, louco, ali é fora de O Maurício tem muita Superbad? Eu acho que Superbad sim, mas eu acho que eu escrevi o comentário. Eu sei que ele corrige Superbads. Ele faz parte da equipe lá de corrigir Que da Superbad hora, isso eu não e de sabia. fazer. Ele faz parte da equipe mundial aí que faz. Eu não sei se corrige, ele ajuda nas Superbads e elaboração. e nas elaborações na elaboração da Superbad e nas provas de certificação, não é? Humberto, isso. Sim, ele Ele mandou até fez um post, no grupo esses Caramba, dias isso eu aí. não sabia. É. Então, mas assim, eu acho que eu comentei isso com algum dos meus WhatsApps lá do grupo, mas ou eu escrevi e ficou em rascunho lá. Mas vocês viram que o número 1, ele é um americano e ele tem só 9 certificações? Sim. Mas ele é Aí, número 1, deve ser por causa do Trailhead, a pontuação, né? beleza, mas ainda assim o cara tem tudo aquilo de pontuação a ponto de estar em número 1 e tem 9 certificações. Aí vocês me desculpa se tiver alguém aqui, mas aí você pega uma pessoa que tem 25 certificações, que tira 5 certificações na mesma semana, eu não consigo, hein, gente, Stephanie, aí depende de caso. O Maurício tem 21, por exemplo, vou falar rápido, o Maurício tem 21 certificações. Só que o Maurício tirou isso em 11 anos, ok? exatamente, Só não, que é o que aqui eu tem um não, outro isso cara isso aí que eu era levo em professor, consideração. tem um outro cara aí que é professor e que ele é bem... Alguém vai lembrar o nome dele aqui. Humberto, você lembra nele? Um bem fodão aqui tem aí, que ele tirou várias certificações. Ele tirou 6 certificações numa semana. Eu acho que ele dava aula lá na Soul Coach. Mas o que ele era? Ele tinha muita experiência. Foi o Prandini. Só que o Prandini tinha muita experiência. E aí ele não era apegado a isso. Mas aí ele tinha muita experiência, ele sempre deu aula, então ele sempre tá ali com um assunto. Você entende? Com um assunto cru Não, na mas aí cabeça. você não, entendo, mas aí você entende o que eu tô falando. Esse tipo de Entendi. pessoa, ela pode não ter uma pontuação tipo de All Stars, mas já tem anos de prática, o que
para Ah, mim tá. é muito mais do que, às vezes, Ah, você sim. ter todas as estrelas no Trailhead. O que eu tô falando é que teve uma época, acho que foi mais no final do ano passado, que tinha muito caso de uma pessoa que, tipo assim, Eu tive uma comecei moça, né? e tirei 10 certificações, e não sei quantas certificações, e nã-nã-nã, e tipo, na mesma semana, e você vê que a pessoa nem ainda tem experiência. Nem tem experiência ainda na área, tipo, isso tudo para conseguir um emprego. E, tipo assim, é que nem vestibular, sabe, tipo, por isso que eu falo, não é diminuindo o peso das certificações não, é que uma coisa é você estudar para passar no vestibular, outra coisa é você ser inteligente, entendeu. Porque às vezes tem vários fatores que atrapalham na hora de fazer a prova, então eu sempre fico com esse pé atrás. É claro que, por exemplo, se a gente pega essas pessoas que você citou, que tem bastante, aí a minha teoria cai por terra, porque tem uma justificativa para o cara ter 20 certificações, eles têm 11 anos de experiência. Tipo, poxa, realmente faz sentido a pessoa ter 11 anos de experiência e não era tão importante, agora se viu na oportunidade de conseguir tirar, as certificações todas de uma vez, tranquilo. Agora umas pessoas que surgem do nada, eu sempre fico: Mas é que será?". tem gente também que a empresa molda também, você entende? Investe no cara, e aí às vezes o cara tá ali. Eu não sei, pessoal, isso aqui também tem um negócio de contagem de certificação. Tipo assim, vamos dar um exemplo. Gabriel, sou sua chefe. Fala pro Gabriel, ó, você é o cara aqui da empresa e eu quero que daqui 3 anos você tenha tantas certificações, porque eu preciso disso. Você tiraria, não tiraria? Começa a investir no cara. Eu acho Exatamente. que é isso que eles Mas fazem, sabe, mas Stephanie? eu Mas isso quer entendo. comprovar que o Gabriel é o bam, 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 comparado a um cara que tem 3 anos de experiência bruta. Não, a gente não é essa comparação, Aham. entende? Não, mas ó, por exemplo, o que você está falando, você está dando um prazo para ele conseguir X certificações, entendeu. Mas o que acontece também é que, às vezes, a pessoa tem bonificação por certificação, né. E aí, por exemplo, você vai ganhar um pouco mais se você tiver mais certificações. Então, não é mais tanto pelo conhecimento, é só pelo fato de você ter. Aí a pessoa vai lá e É. corre para tirar, para aumentar, para ganhar essa bonificação. Enfim, né, tem casos e casos, eu sou desconfiada de tudo. Então fico aí a reflexão, mas eu acho muito doido, muito Mas Mas, agora você é Stephanie, obrigada a tirar de é, mim. agora eu isso sou não tem que obrigada a ser um tirar de mim. problema. Isso não tem que ser um problema, porque se a pessoa tirou certificação e ela, vamos dizer que ela burlou alguma coisa e tirou, sei lá, 20, como você falou, em um mês, quando solicitar alguma coisa para ela sobre aquele tipo de certificação, ela vai mostrar que ela não sabe nada, não tem como. É, Então, a verdade sempre vem, não importa isso é quando. verdade. Então, Aham. não se estresse por causa disso. Relaxa. Não, é só por senso de comparação mesmo. Às Aham. vezes a gente fica: "Nossa, meu Deus, eu tô atrasada, tenho que tirar mais certificação e Não, tudo mas mais", aí o vira uma corrida, sabe. não, a E aí eu velocidade tem que ser entre você e você mesmo, não contra os outros, isso, senão é loucura. tem que ser uma questão de qualidade. No meu ponto de vista, é uma questão de qualidade do que quantidade, às vezes, sabe. Sim. Aí Sim, mas a eu métrica é vejo pessoal mesmo, né, o sim, que eu você vejo falou. gente que só quer seguir um caminho, por exemplo, eu só quero fazer marketing cloud, ponto final, Aham, não quero saber de qualquer outra nuvem. Eu não aham. acho legal, mas aí é a minha opinião, eu acho legal conhecer Sim. de tudo, né, até para você ter uma base de conhecimento melhor, mesmo que você Uhum, vá atuar só com marketing cloud. Poxa, você vai fazer uma integração alguma vez, você vai fazer alguma outra coisa com o Salesforce, né, então se você souber um pouco de cada, para você é melhor. Talvez não se aprofunde, não tire outras certificações, beleza, mas se aprofundar é sempre legal. E tem gente que não, quer tirar só aquelas 4 que tem de marketing cloud e acabou. Beleza, é o direito dele. Tem gente que quer tirar as 80 que existem, também é direito dele. Então, uhum, eu não vejo por que esse tipo de problema. Eu entendo o que você falou sobre a velocidade de certificação e ser uhum, muito estranho mesmo. Eu acho que depende de uhum. muitos fatores. Às vezes a experiência anterior da pessoa ajuda, às vezes ela tem É, uma memória melhor do que a maioria das pessoas, então ela lê uma vez só, ela já entende o que é. Às vezes ela tem um expert do lado dela, sei lá, marido ou amigo muito uhum, próximo, que ajuda ela nos detalhes que a gente tem maior dificuldade. Enfim, hum. podem ser N coisas, né?
Não, sim. É que eu levo por um lado de tipo assim, antes de vir para TI, eu já tive experiência de ficar de querer meio que ser concurseira, sabe. E Uhum, aí quando eu não sei, acho que as pessoas aqui podem ter alguma experiência com isso também. Meu, às vezes as pessoas prestam, concurso nem com a intenção de passar, assim, sabe, tipo, hum. mas elas viram, tipo, concurseiras, não tem outra denominação para isso. Fica Então, às viciado vezes em passar em isso. concurso, não quer nem a Entendeu. vaga. Entendeu. Então, tipo assim, aí o que que a Entendi. pessoa faz? A pessoa fica ali toda hora vendo simulado, toda hora vendo, sabe. Porque, tipo assim, eu entendo que as coisas principalmente no Salesforce, assim, pelo Uhum, menos na nuvem que eu tenho acesso, que eu tive mais acesso, que é Velocity, muita coisa tá na documentação, mas quando você vai na prática, não é que não tem nada. Tem sim, mas tem cenários que não são previstos, entendeu. E, sim, tipo, coisa que você consulta, a documentação vai te dar um respaldo, mas não vai te dar resposta, sabe. exatamente. E é que nem você falou também, envolve outras nuvens, né, por exemplo, e se você tem conhecimento maior de core ou de outras coisas, melhora. Mas Sim. assim, é só uma polêmica para começar a sexta-feira relaxada, entendeu. Não, mas e Se assim, alguém tiver Tudo aí plano. mais de 20 certificações, eu acho da hora. Um dia eu quero ter 20 certificações, só não acho que eu vou conseguir tirar isso em um mês, que é a minha questão. Mas assim, cada caso é um caso, não tô falando que todo mundo que sim. tem e assim, sendo realista, não é que a pessoa trapaça, eu tô falando da qualidade mesmo, né, a Aham. pessoa vai, o procedimento tem um procedimento que é muito embaçado de você conseguir burlar, né, se alguém consegue Sim, sim. burlar, parabéns. Mas assim, eh Não, eu digo burlar de alguma forma como, sei lá, se ele tivesse algum contato ou algo do tipo, isso, não, ou alguma entendi. coisa mais específica só pra ele vai num centro, né, que dá pra você fazer num centro. Sei lá se ele é amigo do dono do centro, não sei, eu tô chutando coisas aleatórias aqui pra tentar Aham. embasar o que você falou. É. Mas tem Tem- muitas coisas por trás. Tem gente inclusive que trabalha na área e faz a prova, não consegue passar. Não consegue passar. Exatamente, E sim. foi o caso de um colega meu, o colega trabalha com marketing cloud, estudou comigo, marketing cloud uma parte lá, só que por conta do trabalho dele, muitas vezes ele tinha que ficar até mais tarde, então não era sempre que ele conseguia estudar comigo. Eu passei na prova, Uhum, ele não. E aí eu falei: "Cara, você trabalha com isso há 3 anos?". Aí ele falou assim: uhum. "Cara, eu trabalho numa parte assim, ó, da entrega de e-mail. Eu sou especialista nisso da entrega de e-mail. O resto lá tem um monte de coisas que não faz parte do que eu faço, eu nunca vi na vida". Uhum. Ele falou: Eu "Então ta assim, eu com também já 3 tive anos". experiência com Marketing Cloud, assim, para envio de push, de Uhum, SMS, já fiz jornada, só que eu estava limitada à minha função. Eu não criei uma jornada do zero, entendeu. Então, tipo sim. assim, eu tenho experiência em fazer lá a relação entre colocar na jornada o e-mail, o push, não sei o quê, mas isso não é o suficiente para eu falar que eu sei de fato e domino e vou fazer a prova e vou passar, entendeu. Sim, Porque do que nem o mesmo seu colega jeito falou, é limitado, né. exatamente, do mesmo jeito como Uhum. eu passei na prova, e ele com 3 anos manja muito mais que eu, e não passou na prova. É Então, verdade. a prova na verdade, eu sempre gosto de colocar essa ideia, ela é a face do livro antes do empresário te comprar. É Você verdade. entra numa livraria, essa ideia de comprar o livro pela capa ser errado, gente, cai fora dessa, porque ninguém vai comprar o livro sem olhar a capa, impossível. A Aham. pessoa olha a capa e talvez o título interesse, talvez as cores, a imagem, etcétera. Ela pega o É. livro, ela vai ler a sinopse, porque não dá para ler o livro inteiro. Leu a sinopse, interessou, aí ela leva o livro. É assim que É funciona. verdade. Então, vida profissional é a mesma coisa. Vai ver a postura, vai ver currículo, vai ver como fala, vai ver o que tem postado, etc, etc. Vai ver certificação, vai Vai ver ver a diploma, embalagem, né. vai ver tudo, a embalagem que você tem. Se aquilo é real ou não, ela vai ver depois, com base numa É. primeira entrevista. Pô, a entrevista do RH é meio fraca, eles não entendem nada do processo, vamos dizer assim, Salesforce da coisa. Beleza, aí passa para o próximo, aí vai com o técnico. Ou seja, já passou na parte psicológica da coisa. Vai para o Uhum. técnico, passou no técnico. Cara, o cara é bom de verdade. Talvez aquilo lá seja verdade. Vamos botar ele em Uhum. 3 meses de experiência. Em 3 meses o cara provou que é verdade. E por aí vai. É Então, verdade, é assim é, mesmo. então não fica. Eu sempre falo isso. Eu espero até a última para descontar, para desconfiar de qualquer coisa.
Se a pessoa me aparece com 10 certificações, eu falo, caraca, você é zica mesmo, e vou tentar entender. Até ele me provar o contrário, para mim aquilo lá foi mérito dele. Ele precisa me provar o contrário. Quando ele me provar que ele não entendeu nada, eu falo assim, caraca, então aquela sua certificação não valeu. Entende? Fox, mano. Eu concordo, Gabriel. Usa vermelha. Tô aqui, meu marido tá julgando, tá? Porque enquanto uns lutam, alguém tem que se divertir, né? Tem gente Nessa que tá com a vida sexta-feira. ganha, né? Fazer o quê? Exatamente. Fazer o quê? Eu queria estar jogando também, né? Comprei uns jogos aí no Dia dos Pais, fazer o quê, né? Mas eu vim ajudar vocês, tá tudo certo. Tá tudo certo, O game é outro, pensa Bom, assim, né? O é game é isso. outro. Jogando Bora. CS aqui, mobile, gente. Bom, já Ai, tumituei bastante, né, gente? E não, que isso. polêmicas, adoro polêmicas. Você ajudou aí a fazer o pessoal entrar. O pessoal É, começou. Tá tendo polêmica, entra lá, entra lá. é, aquecendo. Boa, Bora lá, Gabriel, vou ficar bora quietinha lá. agora aqui. Não, tranquilo. Pode, Pode colocar, Kênia. pode colocar lá a pergunta? Pode. Hoje a gente vai direto para as perguntas e respostas, tá, gente? Não sei quem está aqui que não esteve ontem, mas ontem eu passei as perguntas e respostas de sales, passei service completo, né? A gente fez o puxadinho de 10 andares ontem, fomos até que horas, Kênia? 23? Ah, cara, 10h20, 10 e 10h25. cacetada. Enfim, mulher já tava quase brigando comigo. Você não vai dormir, não? Enfim, a gente conseguiu aí passar service completo. Eu até achei que não era uma ideia boa a gente parar no meio de service, né? Porque talvez ficasse perdido aí o conhecimento, então quis passar ele até o final, achei que dava. Foi lá por isso aí mesmo, viu, Gabriel? 22h34, por aí. Mas beleza, então vamos lá. A gente vai testar hoje aí o conhecimento. Espero que eu tenha explicado de uma forma um pouco mais simples para vocês entenderem a complexidade que existe dentro de Salesforce, né? E que eu tentei passar de uma forma mais fácil para ficar melhor entendido, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu leio a pergunta, depois a Kênia solta o cronômetro, certo? 3 minutos para vocês responderem. E aí coloca no chat ou coloca no Q&A? O Kênia. Tanto faz, a gente olha nos dois, pode ser no Q&A para a gente Tem que ver se avisar todo lá. mundo tem acesso, né? Que ontem tava com Não, problema e tal. não, ele estava acessando, mas teve uma hora que ele deu um bug lá. Aí eu concluí e abri de novo. A gente dá um jeito, isso aí não é problema. Mas vamos lá. Pergunta número 1. A Ursa Maior está enfrentando problemas de controle de qualidade com uma linha de produtos. Um administrador precisa usar um objeto padrão para rastrear a extensão do problema. Qual o objeto padrão deve ser usado? Letra A, account. Letra B, case. Letra C, opportunity. Letra D, product. Tempo. Bora lá. Já temos um B. 3B. 4B. Já falei para não seguir o amigo, se o amigo tiver errado. Tem que pensar. Enquanto vai passando, eu vou pegar uma água ali, gente, um minutinho. Voltei.
Eu tô achando que é muito tempo, hein, Kenny? Na prova não vai ter esse chabu, hein? Peraí que eu minimizei a tela aqui e perdi. Achei. A gente pode diminuir para 2. 2 minutos? É, Porque eu é já vou. porque a questão é menor também, né? E eu já vou ter lido também a questão, né, gente? A questão já vai estar lida. Mas, Gabriel Guedes, se você pedir o extended time, dá 2 minutos e 25 por questão. Só que tem questão que você resolve em 1 minuto, então, no fim das contas, Acaba aumentando. o Gabriel mesmo conseguiu revisar 4 vezes. Então, mas mais uma vez, aí vai depender de como foi o preparo, né? A minha primeira prova eu só fiz 2 vezes. Eu fiz até o final, as 65 questões. Eu cheguei na metade da segunda vez, eu achei que já estava ótimo, nem olhei até o final as questões, já mandei. Aí não passei. Não passei principalmente por não ter usado bem o tempo, né? Uma das coisas que ajuda a gente bastante a passar é utilizar bem o tempo. Viu que a pergunta está muito capciosa, está muito difícil? Pula ela, vai embora. Depois você faz ela. Beleza, tempo acabou, vamos lá. B, 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 B. Tem alguém que falou diferente de B? Thaís falou D. Deixa eu ver aqui o que mais. D. Temos 2D. Mas acho que a maioria foi B, né? A maioria foi B. Tá. Beleza, vamos lá. B. Pode mandar aí a resposta. Resposta B é a resposta correta, tá, gente? O que ele tá pedindo lá na pergunta, tá? Qual é o objeto standard que vai traquear, que vai rastrear, né? Quando você tiver um problema. O que é um problema? É um case, você abriu um caso. Um caso de quê? De qualquer coisa, de feedback, de produto que não está funcionando, enfim, de N coisas. Isso é um case que foi aberto, tá? Hoje já abri mais 2 cases com a Salesforce. Ela já deve estar me odiando. Enfim, é um case que você abriu por qualquer motivo, tá bom? Por que não é account? Account é um objeto standard? Beleza. Nessa parte ele passou. Mas ele é um objeto que guarda o quê? Contas. Então não tem nada a ver com problemas. Os problemas não ficam em contas. Tanto não ficam também em opportunity. Aí tem uma certa pegadinha. Quem respondeu D não está tão longe assim, tá? Não longe assim. Related list, lá na lista relacionada, pode estar relacionado a um case, mas ele não é o objeto que guarda case, que guarda problema. Deu para entender? Normalmente um case está relacionado a um produto ou serviço, certo? Beleza. Dentro, quando você entra no registro produto, lá na related list, se ele tiver algum case aberto, vai estar lá. Só que a pergunta está falando sobre qual é o objeto que ele vai usar para ser guardado o problema, beleza? Ficou mais claro do porquê que é a B e não a D? Calma aí, o Brendo falou, ele não é o objeto padrão de produto no caso, né? Como assim, Brendo? Se quiser abrir o microfone para falar. Assim, eu fiquei nessa de B e D, Uhum. né? Tanto que eu respondi no último segundo. E eu fiquei Sim. pensando, qual que é o objeto... Tá ali falando assim, qual o objeto padrão que o administrador vai ter que utilizar para resolver o problema. Sim. E os dois são padrão. Os dois são padrão, exato. Sim. Só que, na verdade, os 4 que estão aí são os 4 padrões. são padrão, Mas para esse caso específico, eu fiquei pensando exatamente isso, que o produto ele é padrão, sim, mas eu achei que, pelo menos assim, no meu pensamento, ele não seria o padrão para rastrear o problema. O problema. Sim. Eu fui nessa linha de raciocínio, pelo menos assim. Boa. Quando a gente faz alguma prova, por exemplo, assim, aqui ele está te pedindo várias coisas, né? Ele está te perguntando qual é o objeto padrão e depois qual é o objeto padrão que guardaria problemas, né? Extensão de problemas para poder ser rastreável. Então, primeiro ele te perguntou o quê? Objeto padrão. Então, a primeira coisa que você faz, para ali na pergunta, vai nas respostas e vê. Tem algum aqui que não é objeto padrão? Porque aí você já exclui, não faz sentido a resposta ser um objeto que não é padrão. Você está te obrigando a ser um objeto padrão, entenderam? Então, primeira coisa. Aqui no caso, os 4 são. Estou dando uma dica na hora da prova, tá? Poxa, tá pedindo objeto padrão. Então, a primeira coisa, vou lá. A C não é objeto padrão. Então, eu já excluo ela da minha resposta. Continuo. Beleza, então agora está pedindo para rastrear problemas. Beleza, então agora, entre os outros, eu vou ver qual que é o que rastreia problemas. Beleza? Acho que essa ficou bem tranquila, tá? Acho que deu para entender.
que não ficou longe também, né? O pessoal que respondeu o produto na related list vai estar lá, mas não é ele que guarda de novo, né? Rastreamento de problemas. Pode passar, Kenny. Esse não tem imagem, né? Tá, esse não tem. Beleza, vamos lá. A Ursa Maior de novo, né? Para atrapalhar a vida aí de todo mundo. A Ursa Maior rastreia problemas tanto de usuários quanto de clientes, tá? Então, pensem bem, tanto de usuários quanto de clientes, tá? Um problema de usuário pode ser registrado como? Aí vai ter ali new, awaiting for reply e closed, né? Que seria novo, aguardando por resposta e fechado. E do cliente, né? Problemas de cliente, ele pode ser registrado como new, working ou closed, que seria novo, em andamento ou fechado. Um administrador precisa rastrear ambos os tipos de casos, tá? Quais recursos devem ser utilizados? Mais uma vez, na prova de Salesforce, ele está te pedindo mais de um conhecimento por pergunta, tá? Letra A, Page Layout e Process Builder. Letra B, Workflow e Automated Case User. Letra C, Record Type e Support Process. E letra D, Page Layout e Record Type. Pode mandar, o Kenia, o cronômetro. Ó, tá vendo? Agora deu uma pressão maior no cronômetro. Agora eu gostei. Ele começa a rodar, já vira 1 ali, ó. Aí já aparece a prova, tá vendo, Kenia? Temos um letra D. Vamos lá, Q&A. Vamos lá. Letra C, letra D. Vamos lá. Se tiver difícil, tenta eliminar qual que não é. E aí depois vocês usam o restante. Às vezes é mais fácil achar o que está muito longe, o que realmente não seria. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Pode pôr a resposta. Vamos ver o que foi a maioria, né? O pessoal ficou meio... Entre D e C, né? Entre D e C. Aham. Isso. Vamos lá. Entre D e C. Acho que ficou bem misturado. Meio a meio aí. Meio a meio. Entre D e C. Beleza. Por que não é a A? Né? Vamos lá. Por que não é a A? Page Layout e Process Builder. Mudar a Page Layout vai ajudar no quê, nesse caso? O que ele está pedindo? Vamos lá. Ele quer rastrear problemas de usuários e clientes. Tá? Então ele tem dois tipos de problemas diferentes. Ele deixou isso bem claro, que ele colocou duas coisas diferentes. Tá? Então ele quer rastrear os dois e cada um tem um caminho diferente também. Percebam que cada um tem etapas diferentes. Apesar do new e do closed ser comum entre eles, o caminho do meio não é comum entre eles. Ou seja, um é o waiting for reply e o outro é o working. Então não daria para usar o mesmo support process. Processo de suporte. Seria aquele life cycle que fica ali em cima, né? O processo de término, né? De quando ele começa até o final da vida útil daquele case, né? Então, aí, obrigatoriamente, como aqui só tem uma de support process, já teria que ser ela. E por que record type ali na C, né?
Porque o record type faz exatamente isso. Ao escolher um record type, ele separa page layout, ele já separa também sales process, né? Quais são os campos de support process que vai aparecer dentro daquele layout, etc. Tá? Então a letra A não faz nenhum sentido, tá? Process Builder também não faria isso, tá bom? Workflow, o que o Workflow faz mesmo, que eu ensinei para vocês ontem, quem estava aí? Acho que o pessoal vai lembrar. Se lembrar, coloca aí no chat. E Automated Case Users, o que seria Automated Case Users que eu ensinei ontem? Usuários automáticos, né? Quando não cair para ninguém, cai para eles. Então, também não faz sentido aqui, não tem nenhum sentido aqui. E o último é Page Layout e Record Type. Se eu já coloquei Record Types, não faz sentido Page Layout, porque o Page Layout é dentro de Record Type, beleza? Se você não colocar nenhuma Record Type, se você usar a Default, a que vem em sistema, já tem a Page Layout lá dentro, entende? Se você tiver mais de uma Page Layout, aí você pode definir dentro de um Record Type. Então não faz sentido colocar os dois juntos. Se eu usei um record type para fazer essa divisão, dentro dele eu já escolheria o page layout. Então as duas juntas aqui não faz sentido também. Deu para entender, gente? Tranquilo? O que o workflow faz? Ninguém se lembra. Task, e-mail, alert, field update, boa, outbound, Rafael. message. Aí, TEF. É isso aí. Ninguém mais vai esquecer. Vai chegar na aula do Max, não vai ter que ensinar. Ó. Boa, gente, isso aí. Beleza. Alguém tem dúvida dessa? Acho que tá tranquilo, né? Bora para a próxima, Kenny. Hoje o pessoal quer sextar, não quer conversar, não. Aí nós estamos falando de Right Priority Cases. Vamos lá. Number 3, vamos lá. Número 3. Os casos de alta prioridade da Ursa Maior precisam receber uma resposta em menos de 3 horas ou serem escalados para uma fila chamada High Priority Queue. Um administrador precisa configurar o processo de gerenciamento de casos para implementar o requisito. Como o administrador deve alcançar esse objetivo? Letra A. Criar um milestone para atribuir todos os casos em que o status for igual a alto para a fila de alta prioridade, com base no horário da última modificação e definir o tempo para acima de 3 horas. Letra B. Criar uma regra de atribuição, uma assigning rules, para atribuir todos os casos em que o status estiver igual a alta para a fila de alta prioridade. Letra C. Criar uma escalation rule para atribuir todos os casos em que o status estiver alto para a fila de alta prioridade, com base no momento em que o caso é criado. E letra D. Criar uma escalation rule para todos e atribuir, né, para todos os casos em que o status estiver como alto para a fila de alta prioridade, baseado na última modificação a definir pelo horário de 3 horas. Vamos lá. Agora eu quero ver. Vamos ver se eu ensinei direito. Duas D. Em português. Vamos lá, o Dilton. Criar um milestone. Milestone é um marco, né? É um... Como é que eu vou dizer isso sem a palavra marco? Acho que eu não consigo nem trocar essa palavra. É que milestone é difícil de fazer a troca, mas é como se fosse uma meta. É que meta seria goal, então também não faz sentido. Fica com a palavra marco. É um marco criado, tá? Para o case. Então, você cria um marco para aquele case. Então, você vai criar... vou ler em português, tá? Criar um marco do case para atribuir todos os casos em que o status for igual a alto para a fila de alta prioridade com base no horário da última modificação e definir o tempo para acima de 3 horas.
Agora passa muito rápido, né? Passa rápido. Agora é assim, pressão. Eu já li. Bora. Vamos ver o que deu aqui a maioria. D, C, D. Vamos lá, deixa eu ver aqui no Q&A. A maioria foi D, hein? Maioria foi D. Vamos lá. Mostra aí a Pode resposta. mudar? Pode. O pessoal hoje quer sextou, não quer conversa. Hoje é sextou. Vamos lá, letra D. Quem falou letra D acertou. Muito bem. Primeiro vamos falar por que está certo a letra D. E talvez isso fique um pouco mais esclarecido do porquê não é a C, tá? São muito parecidas a C e a D, tá? Quem errou aí, não fique tão preocupado, tá? Vamos na D. Vamos criar uma escalation rule, né? Uma regra de escalonamento e vai atribuir todos os casos em que o status for alto para a fila de alta prioridade, que é exatamente o que ele está pedindo lá, certo? Porém, ele colocou, todavia, né? Aqui no caso, baseado na última modificação setada. Lembrem-se que quando você cria uma escalation rule, você tem 3 tipos de modelos de criação, né? Deixa eu ver se eu acho isso. Volta lá aqui no slide 23 para mostrar. Por favor. 23, calma aí. A diferença entre a C e a D é só o que ele usou. Se é baseado na última modificação ou se é baseado quando ele foi criado, né? Calma aí que eu me atrapalhei aqui. Agora vai. É esse 23? Esse mesmo, exatamente. Vejam ali no finalzinho, né? Ó, how escalation times are set, né? Como que você pode, quais são os componentes ali para você poder usar. Quando você cria uma escalation rule, você tem esses 3 tipos. Lembrem? Quando você cria o caso, quando você cria e desabilita através da primeira modificação, então fica pausado o tempo, e o último, que é baseado na última modificação. Beleza? Deu para todo mundo lembrar? Agora volta lá para a pergunta de novo. Vou fazer a Kênia rodar, né? Coitada da Kênia. O quê? Pode voltar lá na pergunta, 31. É porque eu fico com medo de abrir a questão. Toda vez eu abro. Olha aí, Não, mas tava a 3 já questão foi, já errada. está respondida. É, mas aí eu abro a outra, a resposta da outra, entendeu? Ah, entendi. Ó, volta, está na 4. Tá. Volta na 3, que eu vou explicar direitinho ainda. Então, beleza, vamos lá. Por que é a D e não a C, tá? Porque ele está te pedindo horário, ó, lá em cima. O que ele pede? Não só o escalamento, né? Ele está falando que precisa ser escalado para uma fila chamada alta prioridade, beleza? Só que ele está pedindo com menos de 3 horas, então ele está pedindo um horário. Isso já deixa bem claro que tem que ser uma escalation rule, beleza? Porque está mexendo com SLA e com os entitlements, que são os direitos, beleza? Os direitos de contrato entre produto, serviço e cliente, certo? Só que aqui ele está te pedindo um horário, ó, que essa resposta tenha menos de 3 horas. Então, por isso que tem que ser o último, tá? Porque o que acontece na C? Seria baseado no momento em que foi criado o case, e não no momento em que tivesse menos de 3 horas. Entende? Se o SLA fosse de 10 horas, ia demorar muito tempo para chegar nas 3 horas. Talvez ele já tivesse resolvido antes. Então, é exatamente por isso que teria que ser a D e não a C. Beleza? Por causa do que foi setado quando é criado o escalation rule, tá? Letra B, por que não é assignment rule? Assignment rule é atribuição, ela vem antes do escalation, tá? Quando a gente fala de horário, de SLA, significa algo mais urgente, mais emergente, mais mandatório, precisa ser resolvido o quanto antes. Então, não daria com o assignment rules. O assignment rules provavelmente foi feito antes, né? E aqui nós estamos falando, né, o começo aí da pergunta, high priority cases. São casos aí platinum, né? Os caras top, precisa ser respondido rapidamente isso. Então tem SLA curto e etc, tá? Então assignment rules não faria isso, tá? E o case milestone, acho que eu já expliquei um pouquinho, né? Do que é. Ele também não faz isso, tá? Ele não faria esse finalzinho aí, que é só para embananar vocês. Ele não atribui a fila, etc. Ele é um marco só. São marcos que você põe dentro do case. Ah, quando eu mandar, eu preciso mandar isso daqui para a próxima resolução, em até 2 horas. É um marco. Então, é como se fossem metas, para você poder atingir e o cliente também ficar sabendo. Beleza?
Ficou claro essa, gente? Deu para entender direitinho? Tranquilo. Deilton disse que sim, sim, sim. Tiverem dúvidas, estou aqui, tá? Vamos lá, número 4. Pode passar, Kenny, por favor. Cadê o reloginho na tela? Joga o reloginho. Isso, que aí dá uma atenção já. Os representantes de suporte da Universal Containers desejam que o mesmo grupo de engenheiros técnicos seja associado a cada novo case. O que o administrador de sistemas deve definir para implementar esse requisito? Pode rodar aí, Kenny. Ah, não, eu tenho que ler as alternativas, né, também? Vamos lá, vou ler as alternativas. Alternativa A. A equipe de caso padrão em cada registro de conta da account, né? O default case team. Vamos lá. Letra B. Uma workflow rule para adicionar ao case team. Letra C. Um case assignment rules para associar a um case team. E a letra D. Um default case team para cada registro de usuário. Agora você roda o tempo. Aí Deilton foi na C. C também o João. C a Gabriela. C o Renato. Vamos lá. Tá na prova, Deilton. Pensa, dá tempo. Enquanto tiver o relógio lá, pensa direitinho. Às vezes mudar não é uma boa opção, não sei, depende. Pensa direito, se precisa mudar, se não precisa mudar. Não, eu tô falando sério. Às vezes a gente muda e tava certo. Pensou demais, deu ruim. Ontem o Deilton se lascou nessa de mudar. É. Finalzinho aí da aula, a aula hoje é um pouquinho mais curta, né? Eu vejo se eu dou algumas dicas sobre a prova, sobre o que eu acho que dá para fazer para ir um pouco melhor na prova. Vamos ver se eu consigo ajudar o máximo que eu puder. A maioria acha que é C. É. Era bom aquele site lá que cada um põe a própria resposta e só vê no final. Só vê quando lança. Como é que chama aquele site lá, Kenny? Ah, o Mentimeter. Mentimeter. Aquele lá é bom. Porque. Paguei de graça, porque ele não deixa ele. O que foi que rolou com ele? As questões são muito grandes e aí eu não conseguia diminuir as questões. Entendi. Diminuir as questões, tipo assim, ele não deixa, ele não aguenta metade desses caracteres. Entendi, não caberia, né? Não caberia. Ó, no Jefferson, como ele fez em português, eu ainda consegui adaptar. A do Jefferson eu ainda consegui adaptar. Aí em inglês, pô, a questão grandona lá, eu tentava adaptar, eu falava, já inglês já é difícil, eu ainda vou tentar adaptar esse negócio, aí ficava pior ainda. Aí eu desisti, aí eu falei, por isso que a gente voltou pro slide. É, porque não é maldade de ninguém, mas assim, quando alguém já respondeu alguma coisa, é mais fácil você cair no que a pessoa respondeu do que você pensar em outra, porque aí você já está indo contra uma resposta que já existe, é difícil, né? Era bem legal. Só que ele tinha, mas é muito limitado, assim, acho que é 70 caracteres só. Nossa, mesmo pagando, hein? Você pagou o plano básico, é? Mas aí eu achava que mudando de plano ele liberava mais negócio, mas não, depois eu pesquisei. Achei nada a ver. Muito pequeno, pra gente não Não dá para usar o Kahoot? Então, eu não tentei usar esse CAROOT. Vou tentar pesquisar esse aí. Não, é letra KHOOT. KHOOT. Kahoot. Eu vou pesquisar ele. Eu não sei se, eu acho que não tem limitação, mas que esse é um outro, né? Que a gente aparece a pergunta, cada um responde. É porque e o legal é que tem tempo para responder no Kahoot. Então,
A gente já Vou fica testar. com essa pressão aí da resposta. Sabe qual era o problema também? É que eles tudo tem inscrição anual também. Tem uns que não deixam você fazer De assinatura graça. mensal, só anual. Entendi. Aí a assinatura anual lá é $200. Meu Deus do céu. Bora lá. Terminou, gente. Mostra a resposta aqui. Vamos ver. Letra C. Case Assignment Rules e associar a um Case Team. Beleza? O que ele está pedindo lá? Vamos lá. Vamos na pergunta de novo. Ele tem um grupo de engenheiros técnicos. Ele já te deu aqui, na verdade, lá no começo, dicas sobre o que era a resposta, né? Um grupo de engenheiros técnicos. Um grupo de pessoas que fazem quase a mesma coisa, né? Um grupo de pessoas que estão ali na mesma role, né? Trabalham basicamente na mesma coisa. Então faz sentido já um case team. Só que beleza, não te ajudou muito, porque todas as alternativas têm case team. Então é assim que a gente vai fazer na prova. Pô, ele me deu aqui. É um grupo que faz a mesma coisa. Faz sentido um case team. Lá embaixo, todas têm case team. Beleza, não me ajudou. E vai seguindo. Associado para cada novo caso. Então, beleza, aí a gente vai indo. Associado. O que é associado? Atribuído, né? Então a gente precisa de uma assignment rules, né? Uma regra de atribuição. Então ele vai atribuir novos casos com base em critérios para cair nesse case team. Beleza? Alguém respondeu diferente da C? Deixa eu ver. Eu acho que não, né? Deixa eu ver aqui. Vê aí comigo, Kenny. Eu acho que ninguém respondeu diferente, não, né? Não, só foi C lá. Então acho que todo mundo entendeu, né? O default case team existe? Existe, tá? Ele realmente existe. Mas ele é quando não tem nenhum outro team, fila ou usuário para ser atribuído casos, tá? Então, não faz sentido aqui na pergunta que ele está pedindo, tá? O workflow rule, o que o workflow faz? Deus amado. Põe tefo aí para mim no chat, pelo amor de Deus. Então, qual era a última? Deixa eu ver aqui. Aí eu pulei o negócio. Default case, também nada a ver, não vai para fazer para cada registro de usuário, né? Não faz sentido. Então, realmente é a C, tá? Vocês estão indo bem pra caramba, vocês vão passar na prova de primeira. Isso aí. Deixa eu ver aqui. Ou se ele disser que só existia apenas um time de suporte. Como assim, Gabriel? Não entendi a sua... Pode explicar, por favor? Quiser abrir o microfone aí, também tranquilo. Deixa eu ver aqui. Eu tô tentando entender o que você quer dizer com isso. Tá, deixa eu falar mais fácil, né? Sim. Não, na dele tem o default case team, né? Aham. Ele poderia ser válido se na pergunta ele estivesse indicando que ele só tem um time de suporte. E aí não caberia ter uma regra de encaminhamento, né? Porque poderia ser default que só vai ter uma equipe, no caso. Sim, mas aí no caso ele está falando de uma equipe técnica de engenheiro, certo? O default case team é tipo geral, não é um time específico de nada, já é a primeira coisa. Isso. E ele não faria isso em registro de usuário, que é a continuação da D, né? Fazer isso em registro de usuário. Eu falei só do default mesmo. Sim. Falei só do default. Sim, e a A também é a mesma coisa, né? Default case team para cada account record, também não faz sentido. Beleza? O Gabriel. Sim. Nesse caso aqui, ele teria como se ele estivesse associando para uma fila de engenharia. Ele tivesse uma fila para poder fazer essa associação aqui, esse assignment rule. Exatamente, você vai criar um case team, né? um time de caso, que você vai pôr o nome lá que você quiser, no caso provavelmente seria Technical Engineer, né? Você colocaria lá e vai fazer a atribuição de regras através das orders que você fizer desse assignment rule para ele cair para aquela fila, entendeu? Mas o default case team normalmente não é para algo específico, é para quando ele não é atendido para mais nenhum time. Então tem um time lá default, sei lá, eu tenho 30 assignment rules, né, específicas para cada coisa. Cara, não caiu em nenhuma, vai para aquela, entendeu? Sim, isso aí faz bastante sentido. Eu já trabalhei num projeto que a gente tinha essa parte de associação, né? Associar para, no caso assim, mas aí era uma parte de service,
que era uma parte financeira, eles tinham a parte de cartão de crédito consignado, e aí cada caso que tu abria, dependendo, tu associava para cada novo caso que chegava, a gente via qual o tipo que era para poder definir a fila que era associada, né, para poder ter o atendimento. Mas fazia essa associação na mão? Assim, você enviava o caso ou não? Não, era por assignment rule. Ah, tá, entendi. Então, beleza. E aí era realmente, tinha o record type de cada um, né, o tipo que era, e já mandava para a associação direta. No caso aqui, o case team, podia ser cartão de crédito, podia ser outro tipo de atendimento. Exatamente. É isso aí. Ficou dúvida, gente, nesse daqui? Não? Tranquilo? Tá fácil por enquanto? Calma que piora, tá? Na prova é bem mais difícil. Ainda mais sem eu para ler, né? Eu tenho certeza que a dificuldade de muita gente às vezes é o inglês. Mas vamos lá. Se tiverem dúvida, pode colocar aí que a gente volta, tá, gente? Vamos lá. Essa próxima aqui eu vou botar 30 segundos. Brincadeira. Boa, não, pode pôr. 30 segundos essa daí. O pessoal mata, certeza. Muito pequenininha. Bota 1 minuto. 1 minuto. O pessoal mata, certeza. Vamos lá. Quais duas opções são válidas para atribuição, né? Quando a gente está falando de assign, né, atribuição, um administrador deve usar para configurar regras de atribuição a casos, né? Case Assignment Rules. Escolha duas opções. Letra A, User. Letra B, Case Team. Letra C, Public Group. Letra D, Queue. Eu acho que eles já passaram pelo estudo da C, não, Kênia? Public Group, se eu não me engano, a primeira semana, né? Na do Jefferson. Semana do Jefferson. Acho que é. Se eu não me engano. AID, BID. Aqui tem pegadinha, hein? Apesar de parecer simples, tem pegadinha. E eu coloquei em sequência justo para pegar. Fui malvado nessa aqui, mas tudo bem. Vamos lá. BID, AID. Acho que ninguém vai nascer só porque eu falei. Acabou o tempo. Já era. O indiano travou a prova de todo mundo. E já era. Pode pôr a resposta, Kênia. Letra A e letra D, tá? A resposta. Quando a gente está falando de atribuição, tá? Atribuição, assignment rules, apenas para o usuário ou fila, tá? Sempre, usuário ou fila. O pessoal que respondeu case team é justamente porque eu acabei de passar na questão do case team, tá? Mas vamos às palavras, por que não é o B? Por que não é a B? Volta na questão anterior, Kênia, por favor, na 4. Ó, o que ele vai fazer? Case Assignment Rules associada. Associada a um case team e não atribuída. Olha a pegadinha da palavra. Associada, não é atribuída. Associado não é atribuído. Beleza? Pode passar lá para 5 de novo. Public Group, vocês sabem o que é, né? Public Group é quando você tem um grupo público ali, você coloca pessoas ali dentro para compartilharem alguma coisa. Deve ter provavelmente explicado lá na primeira semana, né? E user é usuário e queue é fila, né? Então ficou bem fácil essa. É uma das coisas que bate bastante quando a gente fala de assignment rules, tá? Sempre. É tanto case assignment rules quanto lead assignment rules. Apenas usuário e fila, tá? Atribuição, apenas usuário e fila. Beleza? Ficou claro essa? Gostaram da pegadinha? Essa daí foi maldade. Essas pequenas, você vê, ó, vocês não erraram as outras, estavam grandes. A pequenininha vocês erraram, pô. Isso aí acontece na prova. Então, a segunda passada na prova, depois que terminou, é super válida. Mas muita gente respondeu ID. Sim, não, muita gente respondeu. Mas o que eu tô falando
Por que o pessoal errou na B? Porque acabou de passar por uma. Então fica com o conhecimento travado ali, tipo assim, acabei de fazer isso, com certeza vai ser a B. E às vezes não leu direito. Uma palavra em inglês ali já era. Entendeu? Por isso que a passagem pela segunda vez no momento da prova é importante. Terminou a prova, refaz ela. Poxa, tá muito fácil aquela questão. Beleza, lê de novo, tenha certeza, né? Beleza? Pensa sempre nos $200, né? Vai dar 1.000 e quanto? 1.200? Vai dar mais ou menos isso, não é? $200? Tá em 4 e pouco o dólar, a última vez que eu vi, 4,96. Deixa eu ver. Vai dar 992 reais. R$1.000. Pense em R$1.000. Já dá para ler umas 4 vezes. Tranquilo, gente? Deu para entender essa daí? Ficou claro? Eu acho que tá de boa essa daí. Passa para 6 aí, Kênia. Tiverem dúvida, pode jogar aí no chat, a gente volta, beleza? Aí agora já tem uma grandinha para vocês chorarem um pouco, tá? Mas eu vou ler, fiquem tranquilos. Número 6. A Universal Container deseja permitir que os clientes em potencial enviem cases para perguntas técnicas. Eles não possuem recursos, partes importantes da pergunta, tá? Eles não possuem recursos para configurar uma central de atendimento telefônico e precisam disponibilizar este suporte por um outro meio, né? Por um outro meio. Quais são as duas opções que eles deveriam considerar? Escolha duas. Letra A, implementar o Lightning Partner Community com Knowledge. Letra B, gerar um Web2Case HTML Code e adicionar ao website. Letra C, adicionar um link a um específico routing especificado para e-mail to case. E letra D, adicionar um link para Auto-Response Rules através de Solutions. Roda o tempo, Kênia. O pessoal tá afiado, tá rápido demais. Temos B e C, temos B e D. Vamos lá. Galera, isso me lembra minha sobrinha, que ela olha a questão e já quer responder. Não tem paciência para ler. Na prova... Tem que ter paciência, gente. Na prova você consegue, assim, poxa, eu acho que é SS, e você mantém naquela questão. Aí você vai pensando, e você ainda troca, antes de você mudar para a próxima. Aqui não, né? Aqui você mandou, já era. Oh, Deus, estão traduzindo é outra coisa. Eu te falo, para mim é pior. Para mim é pior. Quando eu para traduzir aqui para você, estou sofrendo. Tem que caçar na mente aqui as respostas. Fala. As próximas aí não vamos traduzir, não. Vamos deixar. Deixa sem? Acho que é uma boa. É uma boa. Gostei. E são grandes as próximas, hein? Assim que é bom. Aí você deixa 3 minutos. Deixa solto, tá. Não, Deilton, pô, a gente tá aqui para ajudar. Que isso? Na prova lá... Na prova lá não tem jeito, não. O Deilton vai apanhar na saída da escola. Mas, eu falo para todo mundo, eu apanhei muito em Marketing Cloud quando eu estava estudando, que a trilha de Marketing Cloud, quando eu comecei a estudar, a maioria era tudo em inglês, não tinha nada em português. E tava muito difícil, porque eram termos todos novos, tinha acabado de entender o que era Salesforce, então tava muito perdido. Então eu traduzia tudo. Eu simplesmente usava o Translate lá, traduzia tudo e ia embora. Apesar de eu entender bastante de inglês, tinham muitos termos muito técnicos da parte de marketing que não faziam parte do escopo que eu já sabia de inglês. Então eu ficava muito perdido. Então eu traduzia tudo e já era. Eu lembro no final do curso eu não conseguia responder 2 questões em inglês, porque todos os termos na minha cabeça estavam traduzidos. Então é muito ruim, gente. Estudar em português é só se você for trabalhar numa org em inglês. E mesmo que você for trabalhar numa org em inglês, a prova é em inglês, velho. Você não vai fugir do inglês na hora da prova. Então não adianta, gente. É inglês. Acabou o tempo? Acabou. Vamos ver a maioria aqui. B e D, B e D, B e D, B e C.
Gabriel, enquanto o povo... Já acabou o tempo? Ou tu Já quer? acabou o tempo, mas pode falar. Então tá. Não, deixa no próximo tempo, a gente fofoca. Tá bom, beleza. Vamos lá, aqui a gente tem... Mas a gente não pode fofocar no tempo não, Stephanie, senão o povo não consegue concentrar. A pessoa pode mutar a aba, né, também. Não, é rapidinho, é só uma pergunta. Na verdade, já vou fazer, né? Você trabalha com o que agora, Gabriel? Você tá em Marketing Cloud, tá com Core? Você é trabalho analista funcional, né? analista funcional e consultor. / BA também, né? A gente faz tudo, né? E aonde entra o Marketing Cloud aí na sua Ele carreira? eu entro mais como BA e consultor, mais do que analista, na verdade. É a capacidade de você entender o que o cliente quer, né? Você pega um cliente cru, que não sabe nada sobre o sistema, ele passa quais que são as dores dele, quais são os problemas que ele tem hoje de vida, de negócio, né? E você traduz aquilo tecnicamente em como isso se resolve com Salesforce, mas de uma forma não técnica, porque senão ele não vai nem te ouvir. Você vai falar meia hora de assignment rules para ele, não quer saber. Você tem que falar que existe uma forma funcional, o que ela faz, qual é o retorno, etc. Basicamente é isso. É entender muito bem do técnico para conseguir passar para o cliente uma solução tranquila e passar também para os funcionários, o pessoal que vai trabalhar na plataforma, o que o cliente quer. Entendeu? É fazer esse translate, né, entre o cliente e o... que é muito difícil de achar em tecnologia. Na maioria das pessoas está em tecnologia, ou é muito prolixo, né? Prolixo é aquele que se demora muito e não explica nada. Eu sou um pouco prolixa, por isso que eu acho que qualquer detalhe que eu deixar de falar vai fazer diferença, então eu prefiro falar um monte de coisa. Mas dependendo do cliente, ele te dá assim: eu sou muito ocupado, eu tenho 20 minutos. Você consegue? Isso, é assim mesmo. Então, Mas e aí? você não 20 chega a minutos? ser o comercial, você não faz a Não, venda, você não. fica ali no levantamento de requisitos, algo Isso, assim? exatamente. Levantamento de Tá. requisitos e etc. Entendi. Beleza? E conseguir transpassar isso para os técnicos. Quem que vai trabalhar na plataforma? Eu preciso passar para ele de forma técnica. Eu não vou falar para ele, Entendi. olha, ele quer uma florzinha aqui. Não, eu vou falar, ó, ele quer um flow para fazer tal coisa, ele quer um workflow, faz isso. Eu vou traduzir o que o cliente quer Google para ele. Translation, né? Isso. Exatamente. Tem que mudar de forma, né? Quando eu tô com o cliente, eu sou consultor. Quando eu volto, tem que ser analista. Entendi. É basicamente isso. É meio difícil às vezes, mas tranquilo. Beleza. Essa daqui, vamos lá. O pessoal já respondeu, né? BID, deixa eu ver aqui. Q&A. A maioria foi BID, né? Teve alguns aí de B e C, certo? Mas foi muito pouco. Foi a maioria foi muito BD pouco. mesmo. A maioria foi BID, beleza. Vamos lá, mostra a resposta. Quem disse B e C estava certo, tá? Vamos ver o que ele quer, né? Vamos de novo lá. Ela deseja permitir que os clientes em potencial enviem casos para perguntas técnicas. Agora vamos na chave da questão, tá? Vamos matar a chave da questão. Eles não têm recursos para criar um call center, né? E precisam disponibilizar isso através de outros meios, né? Vamos lá, por que não é AD? O que Auto Response Rules faz? É a primeira coisa que tem que saber. Por isso que eu falei lá, bati tanto na tecla sobre o que era cada um e o que cada um faz. Ele quer permitir que os clientes possam submitar casos, mandar os casos. Auto-Response Rule permite que alguém mande caso? O que Auto-Response Rule faz? Alguém consegue me falar no chat? Alguém se lembra? Abre o microfone, fala. Alguém lembra? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. É uma resposta automática padrão. Boa, muito bem. É isso, é uma resposta automática no envio de um case. Eu enviei um case, eu recebo uma resposta automática. O seu case foi adicionado ao nosso sistema, etc, etc. Ou seja, isso não permite que você faça o vínculo do case. Isso ajuda no processo geral do case. Mas o que ele está pedindo ali são formas para ele deixar disponível o vínculo de case dentro de Salesforce. Vocês entenderam a diferença de uma coisa para outra? Ó, a letra B e a letra C, tá? Uma ele vai colocar o Web to Case, que seria o form,
né? Ele vai criar um form lá dentro do website dele, como diz na letra B, na alternativa B. Ele vai criar um form, web to case. Quando a pessoa terminar ali, vai direto criar um case em Salesforce. Letra C, ele vai criar um e-mail to case roteado. O que isso significa? Quando a pessoa, você entra lá no site, deseja falar conosco, suporte e tal, aí você deseja lá, você vai, cria o seu e-mail, coloca o seu e-mail, coloca o assunto, coloca o que você quer e dá um submit. E você está mandando, é um e-mail to case. Assim que você manda esse e-mail por lá, cai direto, já cria um case automático dentro de Salesforce. Beleza? Então, é por isso que não é a D. A D faz parte do complemento do processo, mas o Auto Response Rules não cria case dentro de Salesforce. Ficou claro? Tranquilo, Dilton? Para desenvolvedor, ô Gabriel, Sim. essa daí o pegadinha é a letra A, né? Por causa que, tipo assim, a pegadinha se você me falasse qual seria a resposta para mim, Dominic, para mim, como que você responderia ela? Eu falei, com certeza, eu iria por ela. Só que aí ele fala ali, ó, não tem recurso, tá? Falou, peraí, você tá falando que é uma coisa mais simples, é básica. Essa é a letra A. Isso. E o Adonican entrou num ponto muito importante para vocês fazerem a prova de admin, tá? O admin, ele tem que entender que quanto menos código, melhor é a plataforma. Melhor ela roda, melhor ela funciona, melhor ela será atualizada. Por quê? Toda vez que houver uma release, né, tem 3 por ano a Salesforce, houve uma release, coisas foram alteradas pela própria Salesforce. Tudo que não é padrão, tudo que foi customizado com código não será atualizado. Você vai ter que entrar lá e fazer. Então, por exemplo, o Web2Case é da própria Salesforce? É. O e-mail to case também é? É tudo padrão dela. Então isso vai ser atualizado. Caso ela mude alguma coisa simples lá no meio, vai ser atualizado automaticamente. Você tem que entrar lá e olhar? Óbvio, né? É uma boa prática. Entra lá, vê se ainda está funcionando, houve uma release e tal. Mas provavelmente você não vai ter que mudar muita coisa. Agora, se você fez uma implementação nova, um desenvolvimento do zero, sendo que você tinha ali a possibilidade de fazer uma coisa mais simples, você perdeu tempo, você perdeu recurso e você vai perder muito mais tempo para você manter isso funcionando. Então, isso é um grande problema. E na prova de admin, o que você tem que ter em mente é sempre isso. Deixa sempre o código, a transformação, implementação, desenvolvimento, é a última opção, é quando não há mais nada a se fazer. Pensa assim, não tem nada standard. Cara, vai pro App Exchange antes de você desenvolver. Porque o App Exchange também tem lá acho que o pessoal sabe o que é App Exchange ou ainda vai rolar o Kenya? Você tá muda. Como é que é? O App Exchange, o pessoal já estudou aqui? Cara, a gente não estudou App Exchange e eu não tenho certeza se esse assunto é do Lucas. Tá, mas eu vou adiantar. App Exchange é uma loja de aplicativos da Salesforce, tá? A mesma coisa de Play Store e App Store, tá? Então você entra lá, é isso aí, Google Play, Salesforce, é isso aí. Você entra lá, pode comprar o aplicativo, ele pode ser de graça, né? E aí às vezes tem até os níveis, né? Se você quiser assinar por 30 dias de graça, pode, depois você tem que pagar e etc. Mas ele tem dentro dele atualização. Poxa, o WhatsApp é de graça. Ele não tem atualização lá na nossa Play Store, App Store? Ele tem atualização de graça. Então você simplesmente lava suas mãos com isso. Poxa, a atualização é do pessoal de lá, eu não preciso ficar fazendo essa manutenção. Então, como eles disseram que não tem recursos para poder fazer um call center, que talvez fosse o ideal, esses dois já atendem eles até que eles tenham mais recursos. Beleza? Ficou claro? Tranquilo? Mais uma pegadinha aí para vocês. É, o Google Play da Salesforce. É tipo isso, Gabriel. Tranquilo. Essa próxima aí que o pessoal vai ler sozinho? Bora deixar eles lerem sozinhos. Eu vou botar Bora, 3 minutos. Bota 3 minutos que eu vou pegar mais água, que já acabou aqui. Tá, já vou mudar. Ai, meu Deus, já estão ganhando segundos. Pronto. Bora, pessoal, já tá valendo. Eu já volto, tá, Stephanie, pra gente conversar se você quiser.
Voltei. A e B, A e C. A e B, A e B, A e B. Tem bastante A e B, hein? Terminou o tempo. Sabe uma coisa que eu reparei, Gabriel? Que nessa que eles tiveram que ler, mais gente respondeu. É, Foi coincidência? Não, vamos até o final assim agora. O pessoal agora lê todas, eu só ajudo a resolução só. Mas agora é bom você ler em português aí para o Não, pessoal agora, que não entendeu, né? Agora que terminou, a pessoa já respondeu. Agora vai. Vamos lá. Eu confesso que eu sou viciada em approval process, então titubeei entre a D, tá? Vamos lá. Ó, o Tim, né, trabalha em um centro de suporte e está buscando otimizar a gestão de cases, né? O case management. Atualmente, todos os cases são encaminhados para um único usuário que os atribui manualmente aos representantes de suporte, ou seja, ele faz um trabalho totalmente manual, o que maluquice, né? Dependendo da empresa e do tamanho do porte, ou se ela pretende crescer, já está começando errado, né? O centro de suporte lida com todos os casos com base no campo geografia. Então existe um field lá, né, geography. Ele é ele que limita quem é que trabalha com o quê. Ou seja, quem que separa é esse cara manualmente separa, certo? Quais as seguintes combinações de opções de configuração o Tim, que provavelmente é o admin aqui pelo visto, pode sugerir para ajudar a automatizar essa gestão de casos, né, esse case management? Escolher duas respostas. A letra A. Já colocou a resposta certa, ou Kênia? Ou ainda não? Letra A e letra B, beleza? Coloquei agora. Beleza, tranquilo. Vamos setar filas. Vamos setar filas baseadas em geografia. Então eu tenho ali a fila, sei lá, norte, sul, leste, oeste, ou por local, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, etc. Depende do que ele quer dizer com geografia, né? Aqui ele não deixou tão claro, mas não faz tanto sentido também para a questão toda, não há necessidade de prolongar mais do que isso. Ele configuraria então as filas, né? Porque, lembrando mais uma vez, a Signing Rules vai para o quê? Usuários e filas. Então ele vai criar filas com base na geografia, que vai ser a divisão para as respostas desse Support Center. E a letra B, né? Criar um Case Assignment Rule, né? Justamente para fazer a demanda da primeira, né? Primeiro ele vai criar as filas através do campo Geographic, né? E a partir disso ele faz um Case Assignment Rule com uma regra ordenada para cada um, beleza? A letra C, fazer uma configuração de e-mail notification para o administrador quando os casos forem criados. Coitado do administrador, né? Vai receber 1 milhão lá de e-mails, não vai fazer mais nada da vida o cara, porque todo case que entrar ele vai ser alertado. Vai ajudar no quê? Isso? Nada. Não ajuda em nada.
E a letra D, criar um approval process para padronizar a resolução de casos. Approval process, vamos pensar em approval process. A Stephanie falou que gosta bastante. Para que serviria um approval process? Tá? Vocês vão aprender isso aí de novo lá nas aulas do Max. Approval process, ele é um processo de aprovação, o nome já diz tudo. Mas vamos lá, para que seria? Pensa num cara que trabalha na rua, ele é representante de vendas, de rua mesmo, o cara vai na porta, o cara vai no cliente, tá? E ele tem gastos, poxa, ele tem ali gasolina, ele tem comida, e esses gastos normalmente precisam ser aprovados por quem é superior a ele, seja diretor, seja gerente, enfim. Isso aí vai demandar da empresa. Quem é que manda nele, quem é que aprova aquele gasto. E ele precisa comprovar isso. Pô, ele leva lá a notinha do combustível, ele leva lá a notinha do que ele comeu, ele leva lá a notinha de não sei o quê, e há aí um processo de aprovação, né? Aprova ou não, por que aprovou, por que não aprovou. Isso é um processo demorado, porque, poxa, eu levei para o meu gerente, mas eu já gastei meu dinheiro, então eu preciso desse dinheiro de volta rápido. E fica aquela demora, então o representante de vendas colocou lá o processo em andamento, mas ele não sabe se ele vai ter, se o gerente dele vai ter que escalonar aquilo mais ainda, ou seja, passou do que ele manda ou não, ele está autorizado até R$70 de combustível, passou disso, ele não pode autorizar. Então, o approval process é para fazer isso de uma forma automática, quase. Então, poxa, se até R$70 em combustível, não vai para o gerente, vai para o diretor, ele vai escalonar isso quase que automaticamente. E dentro do approval process tem várias outras coisinhas legais lá, como salvar documentos lá dentro. Então já manda direto esses files para o gerente ou diretor. Já tem a negativa e o porquê da negativa, ou a não negativa, tipo, eu preciso de mais detalhes sobre isso, etc, etc. Então deu para entender o que é approval process aí, por que ele não serviria nesse caso. Beleza? Ficou tranquilo essa, gente? Deixa eu ver, o meu xará tá falando alguma coisa. Pera aí. Não lembro se você explicou, mas é bom ressaltar para quem não sabe que quando um caso é atribuído para uma fila no Omnichannel, com base nos critérios dos operadores, vê um usuário da fila e atribui a ele automaticamente, ou ele fica esperando aprovar um assigning. Você quer saber se ele é atribuído automaticamente a alguém ou se fica esperando alguém pegá-lo da fila, é isso? Não, na verdade eu estou afirmando, né, que quando ele é atribuído a uma fila específica, né, por exemplo, ele foi para a fila da geografia do Rio, por exemplo, né? Quando ele cai nessa fila, automaticamente o Omnichannel ele escolhe um usuário com base nos critérios que foram definidos pelo administrador e já atribui direto a esse cara. Então, por exemplo, tem uma fila de 5 operadores e aí eu defini um critério que cada chamado tem peso 3 e tem 4 operadores que já tem um chamado e tem um que não tem ainda. Ele vai automaticamente encaminhar para esse cara que está à toa, entendeu? Sim, mas sim, mas não é o Omnichannel. Não é o Omnichannel que faz isso. É o Assignment Rules. É ele que faz a atribuição para a fila. E aí, depois da fila, automaticamente cai para a pessoa que estiver livre. Não é o Omnichannel. O Omnichannel é a ideia de todos os canais. Abertura em todos os canais para a resolução de problemas. WhatsApp, Facebook, Twitter, e-mail, ligação, CTI, né, que seria ligação, etc. Beleza? Todas as maneiras de comunicação com o time de suporte. Esse que é o Omnichannel. Isso, exatamente. Porque eu fiz um e fiz o outro depois, e aí, tipo assim, eu acabei associando tudo junto, né? Mas pelo que você falou, tipo, é separado, né? O Omnichannel é por onde chega e depois são as regras do... Isso, exatamente. O Omnichannel é a capacidade da plataforma de habilitar. Foi como eu falei, eu, Gabriel, odeio ligar em pizzaria. Odeio. Por quê? Fica aquela barulheira, o cara às vezes não me ouve direito, eu pedi para tirar um item, o cara não vai ouvir, eu depois não tenho como provar que eu pedi, que ele mandou aquela merda do mesmo jeito, entendeu? Cara, eu prefiro escrever no WhatsApp. Se a pizzaria tem lá no WhatsApp, eu prefiro escrever. Por quê? Cara, na minha última resposta para a pizzaria, eu consigo ver quanto tempo falta. Ela me disse que são 50 minutos. Cara, são 50 minutos, eu vou na minha última coisa que eu mandei para ela e vou nos dados daquela última mensagem que eu mandei, eu vou nos dados. Há quanto tempo eu mandei essa mensagem? Há 40 minutos. Pô, então ainda falta 10 pro horário que eles me deram. Agora, se foi no telefone, poxa, às vezes você se perde. Eu tenho 2 filhos, esposa,
Nossa, é uma loucura, tô fazendo negócio, faz outro. Você nem sabe se a pizza vai chegar algum dia ou não. Você nem lembra mais do horário. Entendeu? Então é uma coisa que eu prefiro. Se a empresa tem, eu prefiro muito mais. Então, Omnichannel é isso, ela conseguir me atender tão bem quanto no WhatsApp, ou na ligação, ou presencialmente, etc. Beleza? E aí é gosto do cliente. Por onde ele quer ser atendido, ele vai ser atendido, né? É o que preconiza aí os novos clientes, né? Beleza? Tranquilo, gente? Beleza. Obrigado aí pelo complemento, tá, Gabriel? Valeu. Acho que... Uma das coisas também que... Só um complemento aí. Pode Essa falar. parte que o pessoal fica baseado em geografia, tu define os territórios. Tu pode pegar não precisa ser um estado ou uma cidade. Tu pode pegar uma cidade e definir a geografia por ali. Pegar os CEPs de determinada região. Um exemplo, aqui no Rio de Janeiro é 22.740. Onde minha irmã mora, que é um bairro aqui do lado, é 22.710. Então, não tem como ter regiões ali, entendeu? Sim, no caso da parte de geografia, se define por CEP. Ele colocou... nisso, consegue dar uma diferença entre os casos. Exatamente. Na pergunta, ele põe que geography é um field, né? É um campo. Agora, o que tem nesse campo, ele não deixou claro. Até porque não tem necessidade de isso ficar tão claro para a resolução da pergunta. Mas pode ser CEP, pode ser estado, pode ser, sei lá, até país, né? Pode ser qualquer coisa. Pode colocar uma geolocalização também, ele aceita. Isso. Pode ser também, pode ser N coisas. Mas pode tranquilo. ser N coisas, isso aí. Isso aí. Ô, Kênia, pode passar para o próximo, que tem um printzinho aí que ajuda o pessoal a entender um pouco mais, ó, tá vendo? Ó? A resposta lá dele, né? Ele fala ó, justamente sobre a ordem, tá vendo? Ó? Tem as ordens ali, ó. Então você criou assignment rules, né? Ó, case assignment por região, foi o nome que ele deu para essa assignment rules, né? Case assignment por região. Quem criou foi o admin user. Né? E temos ali as ordens, né? 1, 2 e 3. Podem ser editadas, deletadas. Ó. E qual é o critério? Quando o case, né? E o geography, o region, que provavelmente é o campo, né? For igual a Latam, US, né? Que é United States, ou Canadá, vai ser atribuído ao US Support Team. E aí por aí vai, ó. Regra número 2, ordem número 2, case. Quando o campo for do EMEA, vai ser para o EMEA Support Team, etc. Beleza? Tranquilo, né? Com o print fica bem mais fácil. Vou passar. Pode passar, Kenny. Não, pode passar sem problema. E aí, continua o pessoal lendo? Acho que é melhor, né? Essa daí é até pequena. Pode deixar o pessoal solto. Esse daqui eu vou botar até 2 minutos, que eu sou legal. Boa. Rodando. Aí, ó. Já tá rodando, gente. Vocês estão na prova. Se tiverem dúvidas no meio da prova, eu tô aqui. Aproveita. Escolha 3 é sempre cruel, né, Kenny? Eu acho demais. Escolha 3 é tristeza, cara. Era para ser mais fácil, né? Porque 3 do que uma. Gente, meu mouse. O Gabriel está achando que a B é pegadinha. Custom Portal Case Submission. Vamos ver. Vamos ver.
Tá acabando. Essa foi bem doida essa resposta. Cada um falou uma coisa. Vamos lá. Tem A, tem C, tem D, tem E, tem todo. Tinha um negócio aqui dessa questão que eu já não lembrava. Eu ia errar ela aí. Não, porque eu posso falar, né? Eu ia colocar. Posso, mas aí eu vou dar a resposta. Mas já acabou o tempo. Já foi, já. Eu ia colocar a SMS Case Submission. Aí quando eu fui ler aqui, aí eu vi que não existe isso. Não, ele não entra. Não existe. Ele não entra através de SMS. Apesar do Omnichannel, ele não entra através de SMS. Até porque SMS é uma mensagem muito simples. Não dá para você colocar assunto, o problema, quem você é. Não dá para colocar o mínimo para você criar um case, né? Não tem como. Então não dá para fazer isso através de SMS. Passa aí para a resposta aí. Vamos lá. Escolha 3, SMS acabei de explicar, né? O Customer Portal, o que é Customer Portal? Portal do cliente. É um case através do portal do cliente. É um Forms lá no portal dele. É o Web to Lead. Que não está escrito, né, no caso, né? O Web to Case, no caso de problemas, né? É o Web to Case. Vai ter lá. Ou pode ter também lá o Email to Case, enfim. Mas como está no Customer Portal, é exatamente isso. Lá no website dele vai ter lá dentro um meio de submissão, né? Um meio de submeter esse case, beleza? A C, no caso, é meio to case, tranquilo, já expliquei bastante. E a D, web to case. A E, case escalation. Não faz sentido, né? Não faz sentido isso. Em que situações, a pergunta é, em que situações pode acionar uma regra de resposta automática? Em que situações que volta essa resposta automática? Quando ele entra num portal e põe uma submissão lá, né? Faz esse web to case. Quando ele manda um e-mail e pode receber um e-mail de volta. Ou quando ele faz pelo próprio web to case, que pode ser um forms fora do website, né? Por que a B e a D estão aqui, né? Elas parecem até ser a mesma coisa. Mas quando você põe o Customer Portal, né? Quer dizer que ele colocou o web to case dentro do portal dele, dentro do website dele, né? O web to case pode ser uma página solta na internet, não necessariamente vinculada ao nome dele. Beleza? Ô, Gabriel. Ele também pode ter codado, né? O Customer Portal Submission, ele pode ter codado, nem precisa ser o Web to Case, ele pode ter feito um form aleatório. Pode ter feito lá dentro também. Então, por SMS ele não vai receber resposta de volta. Mas eu errei. Não, mas eu falaria CD e esses case escalation aí, no final do case escalation tem um auto response lá, mas ele não é acionado. Tipo assim, se aí for uma pegadinha, me derrubou essa daí. Na prova tem várias. E é pior que aqui. No case escalation, no final, ele tem um reassign. Ele não tem um auto response. É esse aí que me pegou. Eu lembrei, falei assim, tem um re lá no fundo. O que é aquele re lá? Ô, Kênia, vai lá pro slide 25 para mostrar pro pessoal. Peraí. Eu te ajudo depois pro número que você tem que voltar para você não clicar errado. 42, agora eu decorei. Tá, então tá bom. 25? É o 25. É porque, peraí. O 25... peraí, que massa que vai acontecer eu ter que... Tirar o compartilhamento. Para frente ou para trás? Não, esse não, é 25... Só para mostrar lá o... É esse? Não. Deixa eu ver. É o último slide de aula, Pra frente. Não, o último era esse. Não. Você deve ter aberto errado, então. Não. Eu vou te mandar a imagem. Você manda a imagem que eu já coloco. Você já aqui. bota aí, já era. Mais fácil do que você achar esse slide. As 1 milhão de versão que a gente teve que fazer do documento. Eu já sei o que aconteceu com esse slide. Eu colei a sua foto para ficar mostrando aqui por cima dele. Oh, meu Deus do céu. E tá aí muito grande. Diminui um pouquinho para o pessoal ver. Agora, tá bom. Olha lá, ele é reatribuído depois que ele passa pelo escalated, né? Que ele é escalado de novo.
Escalation Rule, ele é reatribuído. O Auto Response Rules é antes de ser atribuído, né? Primeiro vem Auto Response Rules, depois vem Assigning. Então, primeiro você responde automaticamente, depois você atribui. Beleza? Perfeito. Eu vou voltar lá pro 42. 42. Voltar lá no 42. Essa ficou clara, né, gente? Não teve mais dúvida, né? Ao 42 tem uma imagem. Tem uma imagem. Isso. Ali não ajuda muito a imagem, mas amém. Né? Mas tá bom. Tá falando do Web2Lead e do Case Auto Response Rules. Não tá falando muita coisa, mas tudo bem. Pode passar aí para a próxima. Gabriel, vamos tirar a fotinha da galera assim, igual a gente, senão a gente sempre esquece. Vamos tirar logo agora enquanto tá todo mundo aí? Pode ser. Enquanto tem mais gente aí, senão daqui a pouco sai. Gente, quem quiser abrir a câmera aí, só para a gente tirar a fotinha, que senão a gente não tira. É hora da foto. Para poder postar lá no LinkedIn. Deixa eu ajeitar a barba aqui, né? Tira foto ainda não, calma. Jaqueline. Pera aí que eu vou botar o terno, pera aí. Que isso, eu não tenho essa honra não, pô, que isso. Gente, tem um lance aqui, ó. Quem tiver com a câmera aberta, tem gente que está ficando na segunda aba. Abre o áudio rapidinho, dá só um olá que vocês vão para a primeira aba. Olá. Não faz isso, que vai que tem os invasores. Será que dá certo isso? Não, mas na hora de abrir a câmera eles não aparecem, não, já que fica tranquilo. Olha aí, Max, fala um olá aí, Brenda, Daniele. Fala aí, pessoal. É só um olazinho que eles já... Fala aí, estamos aí. Tem outro Rafael ali também, ó. Rafael Dias. Rafael Dias tá na moto? Tá em trânsito. Oxi, o Rafael tá pilotando a moto ali. Eu tô dentro do ônibus. Bom, tá mais seguro. Rapaz, minha aula tá importante, o cara tá assistindo dentro do Uber. Nossa, não perco por nada. A gente dá um jeito. Ó, então o Marcos ali tem que... O Marcos já deu oi, Marco Antônio. Marco Antônio. Marco Antônio, eu vou ter que tirar uma fotinha tua e depois emendar. Stephanie, você tá por aí? Stephanie já largou nós, já. Não, ela tá ali, ó. Não sei se ela... Max, fala um oizinho aí. Brendo também. Rapidinho, só um oi. Só fazer um barulho aí que vocês vão para a primeira tela. Oi. Não tá trocando, não. Acho que eles não foram mais, não. Então eu vou fazer o seguinte. Vou tirar uma foto com eles ali, depois eu tava falando no mudo. Eu tô, mas hoje eu não tô em condições de feia. Não consigo abrir a câmera, não, mas a próxima segunda-feira eu abro. Uma montagem. Ó, eu vou tirar uma foto aqui da segunda página aqui, tá, gente? Porque daí depois eu faço uma montagem lá no Paint. Vocês sabem que eu sei mexer. Então, bora. A galera da Brendo, Max, que tá com a câmera aberta, o Marco Antônio, vamos fazer X. Não, Max fechou o olho. Vai logo de novo, Max. Prontinho. Agora vamos para... Gente, eu só sei tirar foto assim. Se vocês tiverem outro jeito de tirar foto, eu acho que é printando, né, não? Printando, né? Eu tenho a ferramenta de captura de tela. Não. Isso. O Windows Shift S já printa. Você escolhe até onde vai printar. Não, é isso mesmo. Porque, sei lá, vai que tem um outro jeito aqui. Eu tô aqui no tempo da minha avó. Então, vamos lá, gente. Todo mundo sorrindo. Cadê quem ficou me zoando do meu $1 já? Porque disse que era coisa de velho. $1 já. Espera aí, que eu pensei que eu já tinha aparecido nessa foto. Quem é? Eu, a Dona Campo. Peraí que eu voltei para a escuridão, deixa eu voltar para a luz. Eu pensei que eu já tinha saído no print. O Rafael fechou o vídeo. Aí, o Rafael agora vai aparecer. $1 já. Pronto, todo mundo bonito. $1 já. Essa é nova para mim.
Não, isso não é da sua época também, não, Thiago? É sim, Thiago. É da nossa época. A Kênia se entrega fácil, né, Thiago? Ela quer colocar todo mundo junto, né? Não, é da sua época, sim. Não, ela sim. quer levar alguém Tá pro buraco junto. Alguém vai junto. Tu é dessa época assim, tu vai comigo, tu tem a mesma idade. Tu vai comigo. Eu não me engano. Eu falei isso aí esses dias aí, e aí alguém falou assim, de onde é que você tirou isso? Mas acho que isso aí deve ser regional, porque a maioria da galera não conhecia também, não. Pode ser, talvez seja regional. Olha, a Jaqueline tá falando que é da Xuxa. É da Xuxa, é? Eu vou descobrir, depois eu vou pesquisar. Não, você falou X, aí eu imaginei. É um Dolaci, já. Eu já ouvi, mas foi outras pessoas mais velhas também falando. É Xuxa. Ah, foi tu, Gabriel Guedes. Foi tu mesmo que me zoou. Agora eu tô lembrando. Não vai participar. Eu já lembro que você não vai participar do sorteio. Gabriel já tá eliminado da lista. O Marco Antônio falou que ele conhece, então você não tá tão perdido. Tem mais gente. Eu falei, eu conheço, mas eu vi outras pessoas mais velhas falando. Boa. Mas faz parte. Obrigadão aí, gente, pela foto. Vou mandar lá no WhatsApp. Boa. Gosto. Vamos lá terminar com o pessoal que sextou. O pessoal que sextou. Eu quero ir pra academia, vai. Saudade da minha academia. Jaqueline ainda quer ir pra academia hoje. Eu esqueci a hora. Ontem, você não vai hoje, não. Eu estou aguardando o horário de ficar vazia, entendeu? Eu montei minha academia em casa. Acabei de limpar minha bicicleta para ir pedalar depois da aula. Sextou. Porque a academia vazia é o que há, entendeu? Você não pode ir quando é cheio aqui, senão o negócio não rola. Exatamente. Essa questão já foi? A gente tava na 9, deixa eu ver aqui. Não, a gente tava na... Não, essa daqui era a próxima. Não, essa aí é a próxima. É a 9. Já vou botar o contador. Boa. Se tiverem dúvida de alguma coisa, palavra em inglês, qualquer coisa, estou aqui, gente. Aproveita aí que esse indiano não é todo dia. Happens é o que acontece. Seria o que acontece se o registro NIT de atender. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Vamos lá, eu vou ler primeiro, depois você mostra a resposta, tá, Kênia? Você tá muda, tá? Tá bom. Beleza. Tá bom. Vamos lá. Um administrador configura uma regra de atribuição, né, que é uma assignment rules, que atribui leads com base em vários critérios. Eu tô na certa? Tô, né? Isso, tô na certa. Ah, tá certa. Tá. É que falou de lead, eu falei, nossa, a gente tá falando só de case, mas, enfim, é basicamente a mesma coisa. O que acontece se um registro atender a vários critérios nessa regra de atribuição?
nessa Assignment Rules, né? Escolher apenas uma resposta. A letra A, alternativa A, diz que o Salesforce registra um erro no log da regra de atribuição. A letra B diz que o Salesforce atribui o record que atender ao critério da última regra. A letra C diz que o Salesforce processa a regra de acordo com a ordem... Alguém quer falar alguma coisa? Acho que foi só sem querer. Não tem problema. O Salesforce processa a regra de acordo, né, com a ordem das regras e quando um registro atende aos critérios. Ou o registro é atribuído ao administrador. Vamos retirar as incorretas, né? Letra D, eu vou atribuir o registro ao administrador? Não, né? Pelo amor de Deus, coitado do administrador, já tem tanta coisa para fazer, né? Tira D, a D já não é. Beleza. Vamos para A. Salesforce registra um erro no log de regra de atribuição. Por que ela faria isso? Se ele atender, vamos lá, a gente tem uma ordem de regras quando a gente está fazendo um assignment, né? Regra 1, regra 2, regra 3, regra 4, são ordens de regras. Se ele atender a primeira, ele já sai na primeira. Assim que ele atender, ele para. Ó, vamos voltar, deixa eu ver aqui, Kênia, tem um... Vai no slide 40 para o pessoal ver. Por favor. O ruim é que você tem que ficar voltando assim, né? Não sei, cara, quando eu tento voltar aqui, já foi certo, não já? 40... No slide 40. O slide 40 aqui para mim é questão. É aquele daquela imagem? Quer que eu mande a imagem para você? Não, aqui, é esse? Não, é uma outra. Quer que eu mande a imagem? Não, mas esse daí eu vou estar com ela aqui, peraí. Não, qualquer coisa eu te mando, não tem problema. É porque eu mudo o slide aqui. É essa, né, não? Essa mesmo. Então tem as ordens, né? Aqui no caso não cabe muito porque a geografia não tem como ter mais de um campo. Mas sei lá, vamos imaginar que seja um outro campo que possa ter mais de um item, né? Ele vai atender a primeira, a segunda e a terceira regra. Aqui você põe order, justamente ordem de regra, justamente para isso. Atendeu na primeira regra, ele não vai fazer as outras, ele já vai pular direto. Ele já para por ali. Então ele não vai atender a todas as regras. Por mais que ele atenda, a primeira que você colocar como ordem, acabou, ele já entra ali, certo? Vamos para um exemplo. Eu posso ter um case assignment rules de Platinum, tá? Ali, ó, o cliente tem que ser Platinum. Mas se ele for Platinum e ele tiver gasto mais de 50 mil no produto, ele entra na primeira regra. Ele vai ser atendido pela fila de seniors, os caras mais top que vão atender ele muito rápido, sabem tudo da plataforma, não querem perder esse cliente. Se ele for Platinum, mas tiver gastado só até 30 mil, então ele vai entrar para a fila tal. Ou seja, ele atende de novo ao Platinum, só que tem mais um quesito, entende? Então ele atendeu no primeiro, não vai ver o resto, vai parar ali. Essa é a ideia, beleza? Pode voltar lá para a questão, por favor, Kenny. Você lembra qual que era? É a 9. Né? Uhum. Slide 44. A resposta já... tudo não tem importância, já tem a resposta, tá? Então por que não é o primeiro? Porque não tem nada a ver, ele não vai registrar log de erro, né? Ele vai seguir a ordem. A letra B, ele fala que ele atribui a última regra. Ele não vai seguir todas as regras se já houver uma, né, pela ordem que já foi atendida. Foi atendido, ele já sai dali. Já houve uma atribuição, ele não vai terminar todo o processo, beleza? A letra C, a Salesforce processa as regras de acordo com a ordem, né? Qual é a ordem de regra, né? E quando ele atende aos critérios, ele já sai na mesma hora. Simplesmente, atendeu ao critério 1, ele não vai passar pelo 2, 3, 4, 20. Ele vai parar no 1. Ah, ele atendeu só no terceiro. Ele para no terceiro e sai fora. Ele não vai continuar. Beleza? E o último é o caso de ser pelo administrador. Também não faz sentido nenhum. Coitado do administrador. Que é vocês que vão fazer a prova. Beleza? Ficou claro esse? Tá tranquilo? É o Platinum Plus. É isso aí. É o Platinum... A gente fala assim, é o Platinum que não reclama. Esse aqui é Platinum, mas ele nunca reclama. Ele só agradece. Ele não é aquele cliente chato. Então ele é mais rápido para a gente entender. Tem várias formas aí.
ficou tranquilo, né, gente? O Deilton falou que tá tranquilo. Alguém teve alguma dúvida? Tá de boa? Bota para 10 aí, que tá todo mundo afiado hoje. Ó, tinha um slide ali antes. Tinha um slide? Deixa eu ver. É. Nossa, eu Acho mandei que a você. gente- É a Era o mesma mesmo. coisa. É a mesma Tá bom. coisa. Mas, enfim. Vou colocar 10 Serve aqui. até para ajudar, ó. Volta lá para você ver. É a mesma coisa, ó. Quando o lead for do counter, né? É o Do mesmo. país e tal, é a mesma coisa, praticamente. Mas deu para entender, né, gente? Eu Roda o vou mudar cronômetro aí. 2 minutos, hein, ó. Ah, essa daqui você que acha que 2 dá? 2 minutos dá, pô. O pessoal tá respondendo aí, não dá nem 1 minuto, o pessoal já respondeu. Enquanto você não deu play aí, o pessoal já tá lendo. Não, com o indiano a pressão é grande, hein, rapaz. Tá achando que é moleza? Sim, ó. O zoinho. O zoinho ali, ó. Pisca pra ver. Pisca. O que você perdeu, Gabriel? O Gabriel Guedes. Não, eu vi que é ele. Será que não tá aparecendo pra ele? Ah. Vou falar aqui porque eu tô digitando, não tá aparecendo. Quando eu digito a mensagem não entra no chat. Mas o que é esse resguarding? Na pergunta, você quer saber o que sem isso aí eu não faço ideia do que responder. Numa tradução seria assim, o que é verdadeiro em relação, né? Regarding seria uma ideia de relação entre a verdade, né? O que é verdadeiro em relação a auto-response rules. Mais simples do que eu imaginava. Beleza? Não, mas você vê como é importante uma palavra, às vezes quebra as pernas. Escolha 2. Faz parte, Dilton, não tem problema não. Quando a gente não sabe mesmo, a gente pula a palavra. Mas às vezes ela faz todo sentido, às vezes não. Às vezes tá só enchendo linguiça. Gente, essa é a última questão. É a última. Ó, o Galo cantou, já era. Última questão B e C, já era. Submetem a prova e recebam o certificado. Agora. B e C, B e C, B e C, B e C. Foi todo mundo B e C, né? Foi unânime, foi unânime. Foi unânime B e C. Eu já li a alternativa, né? O que é verdadeiro em relação a auto-response rules, né? A regra de resposta automática. Escolha 2. A letra A é auto-response rules podem criar uma task, né? Que seria a tarefa, né? O objeto, né? Podem criar? O que cria task mesmo? Que eu já falei lá. É o TEFO, né? É o workflow que cria. Né? Não auto-response rules. Auto-response rules faz o quê? Ele responde um e-mail automático, ele manda um e-mail automático na criação de lead ou de case, beleza? Letra B, auto-response rules aplicam cases e leads, né? Se aplicam a cases e leads. Se aplicam a cases e leads? Se aplicam. Case, auto-response rules. Lead, auto-response rules, beleza? Só para os dois, tá bom? Letra C. Pode passar para a resposta certa, Kenny, por favor? Letra C. Podem ter diferentes modelos de e-mail, né? Podem ser usados para cada critério. Sim, eu tenho o auto-response rules lá, né? Poxa, se o cara entrou de um jeito ou entrou de uma outra forma, eu tenho templates diferentes. O cara entrou através do e-mail to case, eu tenho um auto-response rules para ele. O cara entrou de uma outra forma, entrou num outro omnichannel, entrou pelo WhatsApp, sei lá, entrou de qualquer outra forma. Eu tenho um outro diferente para ele, beleza? Então, correto também a C. A D.
Múltiplos Case Auto Response Rules podem estar ativos ao mesmo tempo. Não, somente um. Isso tem que ficar bem claro, porque às vezes cai na prova mesmo, tá? Somente uma regra de Auto Response Rules pode estar ativa ao mesmo tempo, tá? Então é isso, gente. Acho que esse daqui também, sem dúvida, né? Ninguém errou para eu poder corrigir. Acho que no último, aí tem 2 slides para explicar direitinho de novo, né? Aí mostrando o case, né? Auto Response Rules. É um exemplo, né? Se ele vier de e-mail phone, se vier da web, enfim. Pode passar para o próximo, Kenny. E acho que esse outro deixa mais claro, né? Se você entrar em Setup e escrever Auto Response, só vai ter lá a parte de Filter Settings, né? Só vai ter Lead e Case. Beleza? O Lead na parte de Sales e Marketing, o Case na parte de Service e Suporte. Tranquilo, gente? Alguém tem alguma dúvida? Nada? Eu dei uma ótima aula, ninguém tem dúvida, gente. De nada. O pessoal já sabe tudo, já em inglês. Passaram até na prova. É isso, gente. Acho que tem o último lá, né, que você colocou? Tem, Vou compartilhar de novo, né? Uhum. É isso aí. Então, gente, estamos aí à disposição para o que vocês precisarem. Tá? Eu espero ter passado. Não dá para passar tudo, tá, gente? Tem muito mais coisa dentro de service. Coisas que não são tão solicitadas durante prova de admin, tá? Mas são solicitadas em outras provas e que fazem parte do que você teria que ter passado na trilha, né, de preparação para admin. Então façam a trilha, tá? Não fiquem só com a aula, façam a trilha porque tem complementos lá que são muito importantes, tá bom? Às vezes numa pergunta a resposta não vai ser exatamente sobre, por exemplo, coisas que eu não falei, milestones, não vai ser sobre isso. Mas se você não tiver o conhecimento, pode ser que você fique perdido ali na hora, tá bom? Então é isso, gente. Eu agradeço muito aí a participação de vocês e tamo junto. Precisarem de qualquer coisa, tô aí. Lembrando que semana que vem é segunda, quarta e sexta normal. Semana que vem é uma semana importante, que é a automação, cai bastante. Uhum. Também. E alguém aqui no início falou, eu esqueci o nome, que tinha passado na prova da CSP lá, recebeu. Quem conseguiu passar na prova aí, agora vai receber uma ligação e torcer. Acho que foi o Deilton, né? E torcer para ser selecionado aí. E quem não fez a prova ainda, termina hoje o prazo, ó. Vocês ainda têm 2 horas de prova. É isso aí. Amanhã chega chorando no grupo que perdi a prova. Aí sim. O Jonathan também é isso. Parabéns. Parabéns, Jonathan, Deilton, Gabriela. Aproveita, quem entrar, aproveita aí que o bootcamp dele é muito prático, do Renan. É isso aí. Gente, o que vocês precisarem, você já tem aí o meu LinkedIn, já tem o WhatsApp lá através do grupo. Podem me chamar por Omnichannel, onde tiver aberto aí para receber. Eu tô aí, tá bom? Dúvidas sobre qualquer coisa, modos de estudos e etc. Dúvidas sobre a prova, como que funciona a prova. Enfim, dúvidas Salesforce geral aí, eu ajudo diversas pessoas, tá? Não só quem é do grupo lá, mas o pessoal de fora às vezes me chama também em LinkedIn, etc. Tá bom? Tô aí, gente. Vou abrir um case e atribuir pro Gabriel. E para abrir esse case e atribuir, você vai usar o quê? Assignment Rules. E se o Gabriel não resolver? Escalation Rules. Ela tá te arrumando um emprego lá na Salesforce. Eu queria, viu? Responde case. Eu passo muitas vezes na frente daquele prédio ali, viu? Passo muitas vezes na frente do prédio da Salesforce. Nossa. Eu não vejo a hora. Um dia eu vou estar lá, quem sabe, né? Quem sabe. Gente, é isso. Vou cuidar dos meus pequenos agora, tá bom? Um abraço para vocês. Gabriel, obrigado. Que isso. Valeu pela aula, muito boa. Eu que agradeço. Conhecimento aí. Nada, tô saindo tô chegando no interior, tô chegando. Tá chegando ainda. Uma hora vai chegar. Tô chegando. Vai dar tudo certo. Vai. Até mais, gente. Obrigadão aí. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, galera. Semana que vem, turma. Até.
Obrigado aí, gente, por Até, tudo. gente. Tchau, tchau. Obrigadão, gente. Valeu. Boa noite. Um Bom abraço. final de semana. Falou, galera.